Queridos irmãos, minhas irmãs, Padre Harrison, diácono, na celebração da solenidade de São José, esposo da Virgem Maria, nós contemplamos aquilo que a bondade e a misericórdia de Deus é capaz de realizar no coração de uma pessoa. É capaz de afastar as trevas do medo, é capaz de transformar os terrenos baldios, abandonados ou sujos em lugares de construção, de edificação, de realidades que valem a pena. É capaz de pegar aquilo que é fraqueza aos olhos dos homens e transformar em motivo de glória aos olhos de Deus. Nós vemos o projeto de Deus para nos salvar, que envolve uma realidade muito importante para nós, que é a realidade familiar. Deus, Ele nos cria, não como uma pessoa solta no mundo, mas Deus nos cria dentro de uma realidade de dependência e colaboração com os outros, numa realidade familiar. Desde o livro do Gênesis, quando nós ouvimos do Senhor, não é bom que o homem esteja só. E ao homem Deus deu a sua mulher. E do homem e da mulher, na sua união em Deus, Deus gerou a humanidade inteira. Por isso a família, ela não somente é o lugar de existirmos, mas é o lugar de vivermos a nossa vocação e de realizarmos a nossa missão. Nós somos chamados a sermos filhos e filhas de Deus desde o momento da fecundação. Mas nós vamos nos tornando filhos e filhas de Deus na medida em que nós vamos conhecendo, experimentando e praticando o amor. Não se ama na solidão. Não se ama no isolamento. O amor exige alguém fora de nós, a quem nos dedicamos e de quem recebemos dedicação. Por isso o amor existe nos relacionamentos. O amor no relacionamento com Deus é adoração. O amor no relacionamento com pessoas significativas e importantes é uma devoção. Somos pessoas que temos uma devoção aos amigos. Porque a devoção, devotio, é um gesto livre e gratuito que sai de nós, reconhecendo, valorizando e agradando aqueles a quem queremos bem. O filho deve ter uma devoção por seus pais, com todas as limitações que eles tenham, porque dos seus pais, os filhos foram feitos. E mesmo que um pai e uma mãe não tenham condições de dar muitas coisas a seus filhos, já deram aquilo que ninguém mais daria no mundo, em parceria com Deus: a vida, a existência, a possibilidade de, estando no mundo, chegarmos no céu.
porque não há como chegar a Deus se não existirmos. O amor que acontece entre um homem e uma mulher na vida conjugal é chamado de amor conjugal. O amor dos cônjuges. A palavra cônjuge vem de conjugo. O jugo é aquele elemento que, colocado entre duas realidades, faz com que elas estejam unidas e caminhem juntas, para retrabalharem juntas. Um jugo que não é opressivo, como é o jugo que se coloca nos animais para conduzi-los. Mas um jugo que é suave, um peso que é leve, porque nada é pesado aonde o amor existe. Existe uma história. Uma vez, lendo um livro, me deparei com uma fotografia. E a fotografia mostrava num dos países, não sei se na Índia ou na África, mas uma pobreza. E ali havia uma menininha carregando nas costas o seu irmão. E o irmãozinho dela, os pés quase encostavam no chão. Um menininho forte e a menininha magrinha carregando-o. E o que chamou a atenção foi a história. Porque lá no livro contava que a repórter disse para a menina: como é que você, tão magrinha, tão pequenininha, consegue carregar esse menino tão pesado? E ela disse: não é pesado, é meu irmão. Quando o outro começa a ser pesado, é porque o nosso amor já não é mais leve, já não é mais forte e verdadeiro. O amor que existe entre pais e filhos é chamado amor paternal. O amor que de cima para baixo, no sentido do pai para os filhos, é um amor de cuidado. É um amor de zelo. O amor dos filhos aos pais é chamado amor filial, que é um amor daquele que depende para aquele que cuida. É um amor de devoção, de honra. É um amor de admiração. O amor entre irmãos é chamado fraternal. É um amor que coloca duas pessoas no mesmo nível da existência, com o mesmo respeito a ser dado e a ser recebido. Entre irmãos, não existe aquele acima e aquele abaixo. E quando nós vamos compreendendo esta realidade, nós vamos entendendo porque Deus nos pôs numa família, para aprendermos a conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Deus é amor. Quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, mesmo que saiba a Bíblia de cor, não o conheceu. Nós manifestamos que conhecemos a Deus pela nossa forma de tratar as pessoas, amando e cuidando das pessoas. São João da Cruz diz: no entardecer da vida, naquele momento último e primeiro, quando estivermos diante de Deus, nós seremos julgados pelo amor que nós vivemos. A pergunta derradeira e primeira será: você amou? Por isso a família é o lugar do amor. E a família se torna o lugar da exploração,
da chantagem, da agressão, se torna o lugar da humilhação, quando o pecado a invade. Porque o pecado, eu volto a dizer, ele promete muita coisa, não dá nada, ainda rouba tudo. O salário do pecado é a morte do amor entre as pessoas, dos relacionamentos e até mesmo da saúde da pessoa. Tanto a saúde física, como também espiritual. Por isso Deus, Ele traz para nós uma promessa, que mesmo que o nosso terreno, como ouvimos na primeira leitura, tenha sido invadido pelo pecado e danificado, como foi a casa de Davi, Deus faz uma promessa de limpar esse terreno, de tornar aquele espaço da família de Davi um espaço aonde ele plantaria a boa semente do verbo para transformar a realidade humana. A profecia que ouvimos na primeira leitura faz referência a isto. Deus é aquele que muda todas as coisas. Com Deus tudo muda, inclusive as pessoas. Mas esta mudança, ela acontece a partir de dentro. Por isso que o Senhor não desceu do céu em glória, amedrontando a humanidade, mas Ele entrou no seio de uma mulher. E a partir de dentro da humanidade, foi transformando-a e melhorando-a, trazendo com Ele a vida nova. E o Verbo que se fez carne, cresceu também no amor. Quando nós olhamos para Maria e para José, nós vemos um casal verdadeiro que se ama, que compartilha os sonhos e as esperanças de Deus, que se dispõe a serviço do projeto de amor de Deus, e mesmo não tendo compartilhado o amor físico, o amor conjugal da carne, para gerarem juntos o filho, compartilhar um amor conjugal verdadeiro. Porque o esposo e a esposa não se amam somente no corpo. Este talvez seja o amor menor do que aquele outro amor que gera uma união de propósitos, de caminhos, de sonhos e de salvação. José, verdadeiro esposo da Virgem Maria, assume com ela, sua esposa, a missão que Deus lhes confiou. Meu irmão, minha irmã, não pensemos que a missão de cuidar do Verbo encarnado foi dado apenas a Nossa Senhora. Não. Desde o início da Escritura, começa com um casal. E a Escritura, no livro do Apocalipse, termina com um casal, homem e mulher, Jesus e Maria, reinando. Mas é ao casal, Maria e José, que Deus confia o seu filho. A primeira leitura garante que a promessa dada virá se realizar na família de Davi, da qual José é descendente. Se Maria foi pensada por Deus para ser mãe do Salvador, José também foi pensado para ser o seu pai nutrício, aquele que iria nutrir a criança no corpo, na mente e no coração. Não há valor menor nisto.
Porque se um filho nasce da carne, é porque primeiro nasceu do coração. Houve um acolhimento. Por isso, a segunda leitura de hoje nos fala de gratuidade. Deus escolheu Maria e José gratuitamente e recebeu deles uma adesão pela fé. A fé de Abraão o tornou pai daqueles que não nasceram da sua carne. A fé de José o tornou pai daquele que nasceu do Espírito Santo, daquele que melhor foi gerado do Espírito Santo, do encontro com Maria. Por isso, hoje, ao olharmos para José, nós olhamos com uma gratidão, como olhamos para Maria. Nós sentimos em José aquele amor de quem abriu mão de tantos sonhos, de quem renunciou a tantos projetos, para se dedicar ao sonho e ao projeto de Deus. Se Deus, por bem, confiou a José as duas realidades mais preciosas, Maria e Jesus, por que nós não nos confiaríamos? Este ano dedicado a São José é a celebração dos 100 anos em que São José foi posto pela Igreja como seu padroeiro universal. É o patrono, o protetor, o modelo de toda a Igreja no mundo inteiro. E vocês aqui têm esse privilégio de tê-lo como padroeiro desta porção que é a paróquia de São José. De saber que aqui nesta casa se honra como Pai nosso próprio espiritual, aquele que foi Pai de Jesus, Pai dessa comunidade. O Evangelho nos mostra a justiça de Deus que já acontece em José e vai além da justiça humana. Naquele tempo, José já soube entender os sinais de Deus. Quando São José descobriu que Maria estava grávida, porque com certeza tão logo ela soube da notícia pelo anjo, ela comunicou ao seu noivo. O costume da época era que o casamento era firmado entre as famílias e aquele compromisso era verdadeiro casamento. Mas a moça não morava com seu esposo até que ela tivesse maturidade para ser mãe, para assumir as obrigações da vida conjugal e familiar. Antes que isso acontecesse, diz a palavra, antes que eles morassem juntos, Maria descobriu-se grávida do Espírito Santo. No Evangelho de Lucas nós sabemos como isso aconteceu. A narrativa que nós temos é do Evangelho de Mateus. Se em Lucas Deus fala às mulheres, em Mateus Deus fala a José, em primeiro lugar. Qual seria a atitude de um judeu daquela época ao saber disso? Seria denunciar Maria para que ela fosse apedrejada. Isso era a lei. Isso era o que um homem zeloso de Deus deveria fazer naquela época. Mas José conhece Maria. Sabe que ali não pode ter havido algum pecado. Então ele não compreende o que acontece. Mas mesmo sem compreender, ele toma uma decisão.
de não denunciá-la, de desfazer aquele compromisso, mas não denunciá-la. E repare, meu irmão e minha irmã, quando o coração do homem, sem compreender os mistérios de Deus na família, toma o compromisso de não se envolver, é Deus quem vem e diz: vai. O que ali acontece é obra minha. A família não é uma construção meramente social, forjada nos cartórios ou apenas no estar juntos. A família é uma realização divina. Homem e mulher saíram, homem e mulher das mãos de Deus, para construírem esta complementariedade e tornarem-se uma só carne. E a partir deles, gerar novas vidas e novas possibilidades. Do matrimônio, da vida conjugal de Maria e José, foi gerada uma nova esperança para a humanidade, através de Jesus Cristo. Porque Deus colocou ali a sua ação e a sua presença. José não é pai biológico de Jesus, mas é pai verdadeiro porque foi posto por Deus no lugar de pai. Pai no coração, pai pela fé, pai pelo zelo. E todas as passagens que envolvem São José demonstram isto. Tens alguma dificuldade na sua família? Tens alguma dificuldade nos seus relacionamentos? Sentes que fraquejas o seu amor para cumprir a sua missão? Ide a José. Recorrei a São José. E vereis como ele, como bom dispenseiro da Sagrada Família, como provedor da Sagrada Família, também dispensará pela sua intercessão as graças e bênçãos que necessitas. Também proverá pela sua oração junto do trono do seu filho adotivo, Jesus, a graça que vos é necessária neste momento. No Antigo Testamento nós tivemos um José que também sonhava, e nos seus sonhos escutava a Deus, e através desse escutar a Deus, foi a causa da salvação do povo na penúria, quando se tornou primeiro-ministro do Egito. Todos que buscavam o rei, o faraó, ele dizia: procurem José, ele vai resolver. Hoje eu creio que o rei, o Senhor dos senhores, nosso divino Redentor, também nos aconselha: procurem a José. Ide a José, porque Deus quis servir-se das mediações. Deus poderia ter nos criado do nada, mas preferiu usar a mediação de um homem e de uma mulher. Deus poderia ter nos salvado do nada, mas preferiu usar a mediação de Maria e de José, de uma família. Aproveitemos esse tempo, meu irmão e minha irmã, este ano dedicado ao nosso padroeiro, para criarmos uma amizade espiritual com ele, para criarmos uma verdadeira devoção de filhos e filhas diante dele, e para sermos cuidados por ele, como ele cuidou, protegeu e conduziu
o próprio Filho de Deus, que se fez carne. Ide a José, ele vos ajudará. Que não desprezemos este auxílio poderoso que o Senhor quis nos conceder.